Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco nessa tarde maravilhosa, onde vamos estar conversando com Alessandra Antonielli, uma mulher maravilhosa que vai trazer insights poderosos e entregar ouro aqui para vocês. Ela é diretora da franquia Adonai RH e ela vai fazer uma história que vai trazer para a gente uma história que muito significativa da vida dela, da trajetória dela e como que o dinheiro influenciou todo esse processo, toda essa trajetória. E eu espero por vocês. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já já. D3 mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente e compartilha. Vem comigo que a gente vai entregar para você aqui ouro. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lhe... Estamos de volta! Programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Você é meu convidado especial. Hoje estamos aqui com a minha queridíssima Alessandra Antonielli e eu quero apresentar para vocês essa mulher maravilhosa que tem uma história linda e vai compartilhar com a gente hoje, entregando para você e para mim ouro em pó. Alessandra, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui conosco. Você esteja à vontade na nossa casa, é a sua casa. E aqui estão os nossos telespectadores para ouvir um pouquinho de você, o que você tem de mais precioso, que é a sua trajetória, a sua história, a compartilhar conosco. E eu me sinto muito honrada de recebê-la aqui hoje. Flávia, eu é que estou muito feliz e me sentindo muito honrada de estar aqui. Eu te admiro demais, assim, assisto todos os programas, aprendo muito, realmente você e os seus convidados entregam ouro. E eu espero hoje poder contribuir, né, com todo esse conteúdo. Eu não tenho dúvida! Eu comento com as pessoas, eu falo assim, gente, os meus convidados são escolhidos a dedo, porque eu procuro trazer aqui para as pessoas que nos acompanham experiências de vida reais, né? Coisas que você passa no seu dia a dia, como que a sua saúde financeira, como foi a sua trajetória, porque o que você vivenciou, alguém do outro lado pode estar também vivenciando nesse momento, e uma experiência sua compartilhada pode trazer insights poderosos para quem está nos acompanhando e nos assistindo. Com certeza, e esse é o objetivo, né? Sim. Aumentar o nível de consciência das pessoas sobre várias coisas que a gente acaba nem percebendo no dia a dia. Então, sobre a trajetória de carreira, sobre o início, sobre como a gente se conhece para poder tomar algumas decisões. Sim. E a gente vai trazer aqui muita coisa, com certeza, para compartilhar e para ajudar as pessoas em tomadas de decisões tão importantes, né, que envolvem a nossa vida, de carreira, de trajetória, de dinheiro, tá tudo muito relacionado. Eu comento que tudo na vida, hoje, está relacionado a dinheiro. Apesar de ainda ser um tabu e as pessoas não gostarem de falar a respeito, tudo gira em torno dele. Vivemos no mundo capitalista. Sim. E por que não falarmos, comentarmos situações que são reais do nosso dia a dia, da nossa realidade de vida e trazer o que isso impacta no nosso dia a dia, quais são as decisões que estamos tomando com relação à nossa vida financeira, ou deixando de tomar, porque ou você tem a ação ou você não tem a ação, e isso tudo influencia diretamente. E por que não provocar essa discussão e, ao mesmo tempo, trazer quem está do outro lado para fazer parte desse bate-papo aqui que a gente está fazendo e uma reflexão para elevação de consciência. Esse é o motivo de estarmos aqui no programa Saúde Financeira. Eu sei que você está aí do outro lado, compartilha,
dessa necessidade, desse desejo de aprender um pouco mais e de crescer financeiramente. Por isso, nós estamos aqui, sempre, toda sexta-feira, às 18 horas, com convidados extremamente especiais, trazendo um pouquinho dessa vivência, dessa experiência, de como relacionar com o dinheiro e compartilhando com você. E eu quero que você também participe conosco. Bora lá. Alessandra, me conte um pouquinho quem é a Alessandra Antonielli. Bom, eu sempre me defino como uma mulher de fé mesmo, fé em Jesus, fé no amanhã, fé que o melhor está por vir, que a gente vai plantar, vai planejar e que a gente vai colher. Então, até no meu WhatsApp, a frase que eu tenho lá, que na verdade é um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu amo esse versículo, eu amo. Ele é direcionador, amo, né? amo. Porque a gente às vezes fica estagnado, achando nada é certo, tudo é incerto. Sim. Mas a gente tem que plantar e a gente tem que crer. Então, se eu posso todas as coisas, eu vou ter medo do quê, né? Exato. Então, eu sou uma mulher de fé, sou mãe de um jovem de 19 anos que faz tecnologia da informação, já trabalha na área. Fiquei 32 anos no mundo corporativo, né? Agora estou empreendendo, apesar de ter sempre uma cabeça de empresária, de dona do meu negócio. Mesmo quando eu era CLT, eu falava, eu vou para minha lojinha hoje. Eu sempre tive esse sentimento de dono, de pertencer e fazer parte, que a empresa fazia parte de você e você fazia parte dela. Exatamente. Sou noiva do Sérgio Henrique, que é um corretor de imóveis, né? Que também está em transição de carreira, e uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pelo trabalho, apaixonada pelas relações, pelo desenvolvimento humano. Eu não poderia estar em outra área que não fosse RH. Olha isso. Porque desenvolvimento de pessoas é muito gratificante. Sim. E é aquilo, né? Pessoas transformando vidas. É a sua vida ajudando a outra vida a se transformar e principalmente dentro da carreira, dentro do profissional. Isso não tem preço, isso tem valor. Então, as pessoas que trabalham com outras pessoas, ajudando as pessoas a desenvolver os seus potenciais, cara, é muito bacana. Geralmente, quem trabalha com essa área é porque ama e tem prazer em ajudar o outro a se desenvolver. Sim, e aí falando que nada é por acaso, né? Eu já falei isso, eu fiz pedagogia, foi a minha primeira formação, né? Então assim, hoje, na época eu fiz pedagogia porque era o que dava para pagar, eu ganhava muito pouco, então assim, hoje você tem faculdades gratuitas, faculdades baratas, na minha época eu ganhava R$500 e pagava 350 de faculdade, então assim, era o que dava, era mais barata, mas hoje eu sei que eu nasci para ter feito pedagogia, porque desenvolvimento humano é o que me move realmente, né? Aí depois disso eu fiz tradutor e intérprete, português e inglês, e acabei de terminar teologia agora, então... Sério? Acabei de terminar, vou fazer o TCC, foi um curso curto de 3 anos, ainda teologia tem muita coisa para aprender, mas assim, me apaixonei também. Bacana. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei, né? Isso é ótimo, cara. Fico feliz de saber que você fez teologia, acho top. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, você mencionou, né, dessa questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, objetivos claros. Como todos estes pontos te ajudaram nesse processo? Você disse que fez uma transição de carreira. Sim. E eu também tive o meu momento de transição de carreira, e é um momento extremamente desafiador. E hoje a gente percebe que tem muitas pessoas nesse processo de transição. Tanto para a mulher quanto para o homem, é um momento que você precisa se reinventar. E não é fácil você olhar para dentro de si e falar como que eu vou fazer. Ou eu volto para o mercado de trabalho e busco uma recolocação profissional, ou eu parto para o empreendedorismo. E como é desafiador você sair do CLT e resolver empreender. E você está me dizendo que você optou agora por empreender. Eu também, quando fiz o meu movimento, a princípio eu comecei a estudar e gostei tanto do que estava estudando que eu falei, cara, eu não volto mais para o mundo corporativo. Eu vou empreender e vou me tornar mentora porque eu quero ensinar a outras pessoas
a fazer o que eu acabei de aprender e que deu muito certo para mim. Mas não é um movimento fácil. Sim. Lidar com as nossas emoções. Gente, como é desafiador. Eu lembro que quando eu saí da empresa, eu gostava muito, eu amava muito o que eu fazia. E eu tive que fazer isso por questões de saúde. Então eu tive que dedicar um período para cuidar da minha saúde, ao mesmo tempo eu ocupei a minha mente, mas eu tive que trabalhar muito o meu mental e o meu emocional para passar por esse momento de ressignificar e reiniciar uma nova carreira. Para você, como foi isso? Então, teve dois principais motivos que fizeram eu fazer a transição de carreira, né? O primeiro deles é que eu já tinha esse espírito de dono, né? De nunca ligar para horário. Eu sempre pensava comigo, nossa, se um dia eu tiver uma empresa e eu trabalhar o tanto que eu trabalho sendo CLT, rica, né? Sim. Porque eu não tinha hora para sair da empresa, tinha hora para chegar. Quantas vezes ia lá na época de cartão, bate o cartão e continua trabalhando, nem avisava chefe nem nada, porque eu queria entregar, eu queria ter aquilo pronto, né? Então, assim, foram dois motivos que me fizeram fazer essa transição de carreira. O primeiro foi que eu já queria voltar para a área comercial, porque eu iniciei a minha trajetória profissional com 14 anos na área comercial, e depois fui representante comercial com 17 anos mesmo, de ir nas empresas, né? Então, assim, eu sempre gostei desse viés comercial. E o segundo ponto, que eu acho que foi o principal e que você tocou aí, a questão da saúde, né? Sim. Em 2019, a minha irmã, que trabalhou muitos anos numa multinacional, 28 anos ela trabalhou, ela foi desligada, ela me ligou chorando. Parecia que o mundo tinha acabado, que alguém tinha morrido. E ela falou, eu fui desligada. Eu falei, gente, mas ninguém morreu. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, eu não quero isso para mim. Porque quando você... E eu falo isso para os meus mentorados hoje, a gente vai falar sobre o trabalho que eu executo hoje. Eu falo isso para os meus mentorados, porque a gente tem que ser protagonista da nossa história. Exato. Né? É a gente que tem que direcionar as coisas. Ele fala assim, mas um desligamento não depende só da gente. A partir do momento que você assina um contrato de trabalho, hoje, o desligamento ele pode acontecer a qualquer momento. Então, você performando ou não performando dentro da sua atividade, nós estamos propícios, porque as empresas passam por venda, cisão, fusão, aquela confusão toda de mudanças, e aí redução de custos e tudo mais, e olha para a folha de funcionários. Sim. E muitas vezes tomam uma decisão, a liderança tem que tomar a decisão de fazer cortes, e você pode ser impactado, e pode ser um dos melhores profissionais, está performando, entregando, mas por decisões estratégicas da companhia, você é convidado a se retirar. E a gente tem que estar preparado para esse momento. Sim. É um momento difícil? Mas é importante que as pessoas, os profissionais, principalmente aqueles que trabalham no CLT, que eles tenham a percepção de que hoje eu estou empregado. Exatamente. Que eu estou gerente, estou diretor, estou coordenador. Mas não quer dizer que isso é eterno. Amanhã você pode não estar. Sim. E você ter a consciência disso e sempre estar atento a um plano B e a um plano C na manga é fundamental. Ter um planejamento estratégico de vida só depende de você. E se você não sabe como faz isso, estamos aqui com uma especialista em RH, mentora, que vai ter total condições de te conduzir nessa jornada. E se precisar de uma terapeuta do comportamento financeiro, pode contar comigo, que estamos aqui para te assessorar e te ajudar neste processo. O que você não pode é ficar pensando que você tem estabilidade. Hoje em dia, ninguém mais tem estabilidade de nada na vida. O que a gente sabe é que, a qualquer momento, uma mudança pode chegar. E uma dessas mudanças é a perda do emprego. Sim, sim. E se isso acontecer, pergunta que não quer calar. Semanas atrás, nós tivemos aqui o mestre Reinaldo Domingos, que fez uma provocação muito grande no chat com as pessoas que estavam nos acompanhando. Se você perdesse a sua renda principal hoje, por quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? Coloco aqui para vocês essa pergunta. Porque muitas vezes as pessoas elas vivem no automático. Sim. E achando que tem segurança porque estão hoje empregadas. E se você perder a sua renda?
quanto tempo você tem condições de se manter e manter a sua família. Se você disser que nem um mês, por 3 meses, somente por 6 meses, precisamos olhar para isso e fazer um planejamento, uma organização nas suas finanças para ontem. Porque, em média, a gente diz que uma pessoa para se recolocar no mercado de trabalho, quanto tempo leva? Olha, hoje em dia, porque está bem difícil, né? Por várias questões, depende da função, em torno de 6 meses. Com um direcionamento, com uma mentoria, pode ir de 2 a 3 meses, a gente encurta esse tempo pela metade. Mas, realmente, assim, as pessoas têm que se preparar. Tem que se preparar tanto em relação aos estudos mesmo, ao próprio desenvolvimento, atualização, a quanto parte tecnológica, a questão financeira. Sim. Mesmo, né? Então, quando eu recebi essa ligação da minha irmã, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu tinha uma sala com uma nome na porta, e naquele dia eu decidi que eu ia me planejar para essa saída, porque eu não queria ficar tão fragilizada quanto ela ficou. E ela ficou tão mal, ela entrou numa depressão, que depois de 1 ano e pouco veio a Covid, e ela veio falecer, e assim, nada me tira da cabeça, Flávia, que o falecimento dela se deu por conta da parte emocional também. Ela se entregou. Então, assim, eu comecei por esses 2 motivos. E tive um início de burnout no último ano, né, na empresa que eu estava trabalhando, que a gente ama o que faz. Sim. E a gente vai adoecendo e nem sabe, né, que a gente não presta atenção nos sintomas. Nos sinais. Nos sinais, porque né? são as bandeiras vermelhas que a gente fala, né? Exatamente. Os sinais. A gente vai tendo bandeiras vermelhas, o organismo da gente vai gritando e você não percebe. Você percebe, mas não dá a devida atenção. Porque você está tão focado em performar, em entregar, em mostrar resultados, que a gente não se atenta para o nosso próprio organismo. Mas nós vamos para o comercial e voltamos já já. Gente, nos aguarde, voltamos já já, porque estamos entrando num tema que eu quero muito compartilhar, porque assim como ela teve burnout, eu também tive, e é um tema que hoje afeta milhares de pessoas que estão empregadas hoje dentro do mundo corporativo, e nós queremos tocar nesse assunto. D3, mais TV, o TV de toda a família, curta, comente, compartilhe, e vamos para o comercial e voltamos já já. Fique aí, espero por você daqui a pouquinho. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Voltamos com o programa Saúde Financeira. Estamos aqui com a maravilhosa Alessandra Antonielli, trazendo ouro para a gente, compartilhando também um pouquinho da experiência dela num momento de transição de carreira, num momento tão delicado que foi quando a irmã dela teve também a perda do emprego e o quanto que isso afetou a saúde emocional da sua irmã. E quando veio a questão do Covid, infelizmente ela veio a falecer. E, ao mesmo tempo,
a Alessandra teve um momento onde ela olhou para tudo isso e falou, eu quero me planejar, porque o que aconteceu com a minha irmã, eu não estou livre que aconteça comigo também. E nesse momento, ela se viu também com a saúde debilitada em virtude de um burnout. E assim como ela, eu também passei por esse processo e eu quero saber um pouquinho mais dela e compartilhar tanto a minha experiência quanto a dela com vocês, porque muitas pessoas hoje, no mundo corporativo, infelizmente, estão sendo acometidas desse tipo de problema e que a gente precisa olhar para isso com muita sensibilidade. Nós, mulheres, infelizmente, temos dentro do nosso DNA essa necessidade que eu falo hoje, que é uma necessidade de provar o nosso valor, principalmente quando se fala na área profissional. E as empresas, hoje o mundo corporativo, ele está um ambiente muito inóspito, eu falo, porque foi a realidade que eu vivenciei. Então eu sempre trabalhei num ambiente masculino. Eu sou formada em engenharia industrial mecânica, então desde que eu entendo por mim, eu estou ali sempre em meio a homens e tendo que mostrar que eu sou tão competente quanto, só que isso exige demais. E como a gente precisa trabalhar, a gente precisa do recurso financeiro, da matéria para sobreviver, a gente vai colocando a nossa vida, a nossa saúde à prova. E ao longo dos anos, essa conta chega, como chegou para mim e chegou para a Alessandra. Alessandra, me fala um pouquinho, compartilha com a gente como foi essa sua experiência. Eu vou compartilhar, mas antes eu queria dar um oizinho para a Marina, que está nos Marina, assistindo. Seja bem-vinda! E para Jaqueline, que é minha mentorada da Evatur. Seja bem-vinda, Jaque, um beijo. Obrigada aí por estar aí com a gente. Então, o burnout, eu tive um princípio de burnout, porque eu saí muito rápido. Como eu já vinha me preparando para esse momento, mas assim, por um princípio, eu já tive alguns sintomas, ter alguns apagões em reunião de coisas que eu fazia todos os dias, né? Aquele friozinho no estômago quando você vai entrar numa reunião. Então, você sente que você é menos, você não se sente capaz, né? Então, o burnout, ele é uma estafa, você não descansa nunca. Você não relaxa. Você não relaxa. Tudo que é ligado ao trabalho, e aí não só ao trabalho, eu tinha outras atividades, que eu sempre fiz trabalho voluntário, né? Acabei me distanciando de tudo para poder cuidar mesmo de mim. Mas assim, a grande decisão mesmo de sair do mundo corporativo, com certeza foi para não me entregar a isso totalmente, porque a gente não sente. A minha terapeuta na época, ela me sugeriu, ela falou, Ale, se você não sair, você vai ver isso daí cada vez piorando mais. E eu já queria novos ares, né? Eu sempre gostei de mudança, sempre gostei de desenvolvimento, eu já fazia um trabalho de LinkedIn há 5 anos como mentora, né? Me preparei na pandemia, várias pessoas buscaram as suas formas de não enlouquecer, e a minha foi estudando. Então eu fui fazer um curso, né, virei especialista em LinkedIn, trabalhei 3 anos com mentorias mesmo de pessoas buscando recolocação, transição de carreira, e aí de 2 anos para cá eu venho trabalhando com empresários, né, de como criar um perfil para um CEO que deixa um legado, né, uma marca. Então, como eu cito, né, o Steve Jobs morreu em 2011, mas a impressão que dá é que ele está sentado lá até hoje, vivo, né, eternizou, orquestrando tudo isso. Sim. Então, assim, eu cuido do LinkedIn desses empresários, né, foi o que eu fiz com a Jaque da Evatur. Então, e isso faz realmente terapêutico para mim. Eu tenho uma palestra que eu faço de LinkedIn para empresários, e a primeira pergunta da palestra é: o que você faria de graça? O que você faria sem cobrar nada? Isso é um caminho, se conhecer, porque às vezes no mundo corporativo a gente está doente e a gente nem sabe que está doente. Porque aquela rotina maluca, você citou isso. Isso, você entra no automático, é o piloto automático. Você não percebe, você não dá conta do quanto que aquilo está te afetando, e você começa a fazer sem observar você. Você para de se olhar.
Você só entrega, entrega. E você começa a entregar algo que você já não tem mais, porque o seu organismo está entrando na escassez. As suas emoções estão na escassez e você não se dá conta. Você se coloca como obrigatoriedade, eu preciso performar, eu preciso entregar. E aí você começa a se colocar na vulnerabilidade mental, física, emocional e espiritual. Sim. E não se dá conta disso. Sim. E aí foi onde eu dei o checkmate, né? E o bom de ter muitos anos de empresa como eu tinha lá, eu conversei com a minha gestora e eu sabia dos números da área, sabia que havia possibilidade, né, de ter desligamentos, e eu me coloquei à disposição mesmo para que eu fosse um dos nomes, né? E graças a Deus eu consegui, né, isso. E ao contrário do que algumas pessoas, quando acontece isso, eu não fui pega de surpresa. Para você ter uma ideia, às 9h10 eu fiz a reunião com o RH do meu desligamento e às 9h15 tem o meu post no LinkedIn da minha saída, com gratidão, sem nenhuma mágoa. Porque também tem uma outra coisa, Flávia, que eu sinto. A gente tem todo esse universo, né, de competitividade do mundo corporativo. Sim. Mas a gente é protagonista da nossa história. Então, assim, no meu post de saída da empresa, não tem nenhum ponto de crítica à companhia. Porque o CNPJ é feito por pessoas. Exato. A gente aceita, às vezes, determinadas situações ou não. Exatamente. Só depende somente da gente se posicionar. Exatamente. Quando você se apropria de quem você é e do potencial que você tem, é você que decide se você permanece ou se você se retira. É isso aí. Empresa nenhuma determina sobre a sua vida. Liderança nenhuma vai aí. determinar sobre a sua vida. Você se estabelece e fala, até aqui viemos, com respeito, para mim Sim. deu, Sim. estou pedindo as minhas contas porque eu vou buscar coisa melhor para mim. E não se sujeitar a determinadas situações. Então, você ter a consciência, porque eu falo que isso é muito autoconhecimento. E Sim. principalmente você ter autonomia financeira, porque quando você não tem autonomia financeira, você se sujeita, muitas vezes, a situações e até mesmo passar por assédio, Sim. humilhação, Sim. por você não se conhecer e não se posicionar. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo no mundo corporativo. Porque eu estava num piloto automático tão de vulnerabilidade do meu ser e querendo também provar o meu valor. E, ao mesmo tempo, eu amava tanto o que eu fazia, que quando essas situações chegaram até a mim, eu me posicionei, sim. Eu não abaixei a cabeça, eu me posicionei. Mas as consequências desse meu posicionamento vieram também. Sim. E isso me abalou muito emocionalmente. Porque, por sermos mulheres, por eu ser negra, por eu ser competente, a minha competência muitas vezes incomodar outras pessoas. Então, é um cenário que se forma diante de você e que você precisa ter muito autoconhecimento para você se posicionar e para você passar por esse momento sabendo muito bem até que momento você vai e até que momento que você se retira. Eu te digo que eu levei tempo demais para sair, porque eu só saí porque a minha médica me deu um ultimato e falou: ou você toma uma decisão de melhorar a sua qualidade de vida, ou você vai infartar lá dentro da empresa ou vai desenvolver um câncer para ontem. Então, quando ela falou isso para mim, foi um choque. Porque eu já vinha 2 anos tentando dar um revamp no meu organismo e sabendo que aquele estresse todo que estava fora estava refletindo dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu compartilhava a minha situação com a pessoa que eu estava casada na época, falando que eu vou chutar o balde, tá pesado, eu não tô dando conta. E muitas vezes, caminhando na praia, que na época eu morava em Praia Grande, ele comentava comigo: segura mais um pouco que ainda não é o momento. Aguenta mais um pouco porque ainda não é o momento. E assim, eu não tinha naquele momento a percepção do quanto que aquilo estava me fazendo mal e do quanto que ele também estava me fazendo mal. Porque quando eu me posicionei para ele, dizendo que eu vou sair, porque eu não vou entregar a minha vida pelo vil metal, porque eu tenho 2 filhos pequenos, que até aqui eu contribuí com você, mas de agora em diante eu vou olhar para mim, foi que ele parou de falar essa frase. Só que ali, o meu organismo foi ao limite.
por falta de autoconhecimento e por falta de amadurecimento, porque a autonomia financeira eu tinha. Só que eu estava no automático, então você não se atenta para isso. Então, como eu, quantas pessoas mais não estão vivendo isso? Por isso, fiquem atentos. Se você se identificar com alguma das frases ou fala que estamos trazendo aqui, sinal vermelho, hora de olhar para dentro de si e buscar esse autoconhecimento, que naquela época eu não tinha. Hoje eu olho para trás e percebo o quanto que aquilo tudo estava me fazendo mal e a falta de eu ter esse conhecimento, de olhar para dentro de mim e me respeitar, me levou ao extremo das consequências. Então, ou seja, eu tive que fazer um trabalho muito forte dentro de mim, posterior, para me manter e me reerguer. Coisa que você conseguiu perceber a tempo. E você mesmo se retirou. Por quê? Porque somos protagonistas da nossa história. E ter autonomia financeira, estamos aqui num programa falando de saúde financeira, te possibilita a não colocar a sua vida na mão de outras pessoas e muito menos ficar vulnerável diante de uma empresa que de repente não está te fazendo bem. Exatamente. E aí, quando a gente está falando aqui de se planejar para isso, ninguém está falando. Eu sei que o mundo corporativo tem várias questões, né? A gente escuta o tempo todo. Dos meus mentorados eu escuto, é difícil. Ninguém está falando aqui, vai, chuta o balde, não é isso. Mas se planeje para isso, né? Para que você consiga fazer isso de forma estruturada. Então, se conhecer é importante, saber o que gosta de fazer, porque às vezes a pessoa está num trabalho que ela não é mais feliz, ela não se identifica mais, porque a gente tem fases da nossa vida. Sim. Muitas pessoas escolhem o que vão trabalhar por influência dos pais, ou porque dá mais dinheiro, sabe? E às vezes acaba não se identificando, não sendo feliz fazendo aquilo. E a gente tem trajetórias, né? A gente tem etapas na nossa vida. Então, se planejar, que ninguém está falando para sair, porque quando você tem um propósito e quando você sabe onde você quer chegar, você suporta. Quando você tem um porquê, Sim. Você suporta qualquer como, né? Então, se planejar mesmo, investir em você, investir no que você quer para você, em se conhecer, porque assim, o mundo corporativo também é um outro ponto, uma outra coisa que eu queria trazer aqui. Às vezes essa insatisfação traz para as pessoas um consumo desnecessário. Você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que não se importam com você. Olha isso, gente, presta atenção no que ela está falando. Isso aqui é muito sério e de extrema importância. Fala então, essa frase assim, que eu amo. Não, você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que não se importam com você. Exato. Sabe? Simplesmente para manter um status quo que vai te endividando e aí faz você pensar que aquele trabalho é a tua única opção de vida. Para manter aquele padrão de vida que você construiu para poder ser aceito. E com uma estabilidade que não existe. Tem gente que fala assim, eu quero um emprego que me dê benefícios, porque eu vou ter estabilidade. Não tem estabilidade, é um contrato de trabalho. A gente tem que parar de romantizar esse mundo de que eu estou trabalhando, estou numa empresa e que aquilo é ad eterno. Não é, é um contrato de trabalho, né, que pode ser acabado, terminado a qualquer momento. Por uma decisão unilateral. Quando eu falo que a gente é protagonista, Flávia, porque eu escuto pessoas falando assim, mas se eu for desligado, não... Mas você tem que se preparar para isso. A partir do momento que você está numa empresa... Na verdade, o que eu percebo é que a pessoa, pelo fato dela estar empregada, ela parte do pressuposto que isso não vai acontecer com ela. Ela fica numa zona de conforto que é prejudicial demais para ela e para a família. Por quê? Estabilidade hoje ninguém tem. As empresas estão em constante mudança. As empresas vendem e compram umas às outras o tempo todo. Então, você está diante de uma gestão que daqui a pouco essa gestão pode cair por terra, chega novos diretores porque a empresa foi vendida e tudo que aquele mundo perfeito que você tem, cai por terra.
da noite para o dia. Sim. São decisões estratégicas que vêm da empresa que comprou a sua e que você, quando percebe, ontem você era empregado, estava empregado, hoje você está convidado a se retirar. Aqueles benefícios que você tinha, a partir de amanhã você não tem mais. Só que você criou um padrão de vida tal e proporcionou isso para a sua família, que para você manter, a partir do momento que você é convidado a se retirar de uma empresa e que você já não tem mais seus benefícios, você não tem mais aquele salário que você tinha para manter aquele padrão de vida, as coisas começam a complicar. Sim. Então, você ter consciência de que hoje você está, mas que amanhã você pode não estar, e como que você coordena e planeja e organiza essa vida é fundamental. Nós estamos aqui falando de saúde financeira, trazendo esse tema justamente para provocar, justamente para fazer você refletir, e principalmente se organizar e planejar para as mudanças que a vida traz, que eu falo que são as emergências, que a gente nunca espera, mas que acontece. Por isso, ter uma reserva financeira e ter um planejamento de vida financeira, tanto de vida como a financeira principalmente, é de suma importância. Sim, e Flávia, falando disso, né, de você ter uma emergência, gente, na minha concepção, emergência é cair um meteoro no teu prédio. Porque se você tem um problema de encanamento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório, né? Porque tem gente que fala assim, eu financeiramente eu me apertei porque teve um problema de vazamento lá no meu apartamento que eu não estava esperando. Se você tem um apartamento, tem uma casa, a manutenção, ela é possível de acontecer. O tempo todo. Vou te dar um exemplo. Eu morava na Praia Grande, no bairro chamado Campo do Forte. Teve uma expansão nessa cidade, parece que o mundo resolveu morar na Praia Grande durante a pandemia. Então, os construtores da cidade começaram a subir prédios em todos os bairros, e principalmente nesse bairro onde eu morava há mais de 17 anos. Quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu falei, cara, se eu vou ter que ficar em casa, eu vou reformar minha casa, deixar ela bem acolhedora, porque eu vou passar a maior parte do tempo agora dentro de casa. Passei um ano reformando a casa. Foi terminar de reformar, começaram a subir uma torre bem na rua de trás, na esquina, e era batistaca, gente, o tempo todo, eu estudando e a casa tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Um dia eu acordo de manhã, saio do meu quarto, no corredor, eu olho para o chão, uma poça de água. Eu olho para o teto, cheio de goteiras, gotejando no teto. A vibração do batistaca, a casa tremia, o cano da minha caixa d'água, a trepidação, fez com que ele trincasse. E ficou ali, vazando água, a ponto de cair da laje no corredor. Eu esperava por isso? Não. Eu acordo de manhã, abro a porta do quarto, aquela poça de água, e eu tive que chamar para poder olhar. Quando foi ver, falou assim, não, vai ter que trocar a caixa d'água, vai ter que trocar a tubulação. E foi uma despesa que eu não esperava, mas era caixa d'água. Como é que você fica sem água? Pois é. Cara, custou uma grana na época, mas tive que fazer a manutenção. E isso ninguém está livre de acontecer. Quando que vai dar um problema na bomba da piscina? Cara, acontece. E ela vai dinheiro que você não está esperando. Bater um carro, família adoecer, ter que fazer uma viagem de emergência às pressas para socorrer alguém. Então são coisas que acontecem no dia a dia da vida de todo mundo. E a gente ter uma reserva financeira é para esses momentos, para que você não precise se endividar. Sim. Pegar crédito consignado, pegar empréstimo, entrar no cartão de crédito. Você tem a reserva financeira, que eu falo que é um balão de oxigênio. Faltou o ar, pega o balão de oxigênio e respira. Então, a reserva financeira é essencial. E quantas pessoas durante a pandemia passaram sufoco justamente por não ter a reserva financeira? Sim. Bom, se você tem uma casa, você tem um apartamento, você tem um carro, tem manutenção. Então, você tem que ter uma reserva para isso. Sim. Por isso que eu falo que emergência é um meteoro cair no apartamento, no prédio. Mas quem tem qualquer coisa dessas que eu citei, você tem que ter manutenção. Então, você tem que ter uma reserva. Não dá para deixar... aconteceu, não esperava. Mas era passível de acontecer. Então, fica a super dica para você. Reserva financeira, se você não tem, está na hora de começar a se organizar para ter imediatamente. Tiver dificuldade, nos chame aqui, que nós vamos ter maior prazer em ajudá-los a se organizar para criar a sua reserva financeira. Vamos para o intervalo e voltamos já já. D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente e compartilhe.
Fique aqui com a gente. Voltamos já já. Estamos de volta, o papo está muito bom, gente. E informações muito importantes sobre a importância da reserva financeira na sua saúde financeira. E aqui estamos com a Alessandra Antonielli, trazendo para a gente ouro sobre as experiências dela com a parte financeira, planejamento, organização de vida, essa parte de desenvolvimento humano. E eu queria perguntar para ela, qual dica você daria para quem hoje está insatisfeito no mundo corporativo e que muitas vezes doente, mas que não tem coragem de buscar a mudança? Se prepare, não tenha medo, tá? A estabilidade ela não existe, nem no mundo corporativo e nem fora dele. Só que hoje eu, empresária, eu estudo o meu negócio, então a chance de dar certo é muito maior porque só depende de mim. É você trabalhando para você, você é dona da sua história. Eu sou a protagonista da minha história. Então, assim, não tenha medo, se prepare, né? Se planeje, e isso vai um caminho ser trilhado e você vai colher os frutos. Né? Mas não tenha medo, porque existem outros caminhos, e às vezes que eu percebo que essa agressividade toda que existe no mundo corporativo é muito em função das pessoas acharem que ali é o único caminho. E não é, existem inúmeros outros. Então, se conhecer é importante, né? Eu aplico um teste DISC que eu consigo direcionar a pessoa. Assim, quais são o perfil comportamental dela, no que ela pode trabalhar e ser feliz naquilo. E aí a chance de uma pessoa que trabalha com algo que é feliz ser bem-sucedida é muito grande. E principalmente bem-sucedida financeiramente. Porque quando você dedica tempo e a sua energia fazendo o que você ama e o que você gosta, aquilo que você tem dom, que você tem talento, cara, o dinheiro ele vem por consequência. Sim. Porque você começa a trabalhar dentro daquilo que é o seu propósito. Muitas vezes, propósito de vida. Você se entrega com amor. O dinheiro, ele vem porque ele é uma energia. Você atrai, porque você fica tão feliz a ponto e tão grata diante daquilo que você está fazendo e executando nas suas atividades, que por consequência, é o dar e receber em reciprocidade, com alegria, com amor. Sim. O dinheiro, ele vem por consequência. E uma outra dica que eu queria dar para quem está pensando em transição, tenta
gastar menos, Isso. viver com menos. Viver abaixo do seu padrão de vida. E guardar dinheiro, fazer reserva financeira. Aprender a multiplicar esse dinheiro. Quer saber como? Vem comigo, Flávia Alves Investimentos. Vou te ajudar a investir o seu dinheiro e colocar ele a trabalhar para você. Isso é fundamental. Não ser escravo do mundo corporativo, porque tem pessoas que estão sendo escravizadas, escravizadas ela mesma, né? O mindset dela que é aquilo e acabou. Não. Se você tem uma reserva financeira, você vai conseguir fazer essa transição com muito mais tranquilidade. Isso é fundamental. Estar com a reserva financeira e o planejamento para fazer essa transição e, principalmente, buscar se autoconhecer, saber o que você é bom. O que você tem talento? O que você gosta? O que te faz feliz? São perguntas importantes nessa busca do autoconhecimento para você se reinventar e fazer essa transição de carreira com muita mais tranquilidade. Perfeito, é isso aí. Gente, estamos terminando esse bate-papo tão gostoso e precioso com a Alessandra, cara, que trouxe ouro pra gente, para todas essas pessoas que hoje estão aí empreendendo, para aquelas que ainda estão no mundo corporativo, mas que não se encontram felizes nesse momento e que pensam em fazer essa transição de carreira. Cara, tá aqui a Alessandra, estou apresentando ela para vocês com muito carinho, uma profissional espetacular que vai ajudar vocês a pegar pela mão e te acompanhar nesse processo. E na parte financeira, conte comigo, Flávia Alves Investimentos está aqui para te ajudar também. Tenho a minha mentoria, tenho o nosso programa que está aqui sempre trazendo informações importantes para elevar o seu nível de consciência, para que a gente possa ter esse momento com tranquilidade. Nós duas passamos pelo mesmo episódio, tivemos as mesmas experiências de vida e podemos sim contribuir com você na sua trajetória. Alessandra, traz pra gente quais são as suas redes sociais, como que as pessoas que estão nos acompanhando fazem para te encontrar, para que elas possam também acompanhar o seu trabalho. Bom, a minha principal rede é o LinkedIn, que eu tô como Alessandra Antonielli lá mesmo, então é fácil me encontrar. No Instagram, Alessandra Antonielli também. E da regional, né, da diretoria a qual eu faço parte, da Donai RH, é a donai.rh.sp. É só Maravilha! Se você está em transição de carreira, é com a Alessandra que você vai bater um papo legal e se reorganizar para esse movimento. Buscando recolocação também. Buscando recolocação também. Precisando de organização da vida financeira? Estamos aqui à disposição. Flávia Alves Investimentos. Me siga no meu Instagram, @Flávia Alves Investimentos, Flávia Alves Investimentos Imob. No meu YouTube, Flávia Alves Investimentos, estará na próxima semana já disponível esse programa. E na TV D3 Mais TV você vai poder acompanhar todo esse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui hoje. Gente, é uma grande honra estar com vocês toda sexta-feira e eu espero por você na próxima sexta, no mesmo horário, às 18 horas. Estaremos aqui com novos convidados, sempre escolhidos a dedos, os melhores, para trazer para você ouro. Um grande beijo e gratidão em todo o meu coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo! São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna na tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe.